Assiste aí, Hoffman! Corujão 15 edições do Corujão, graças a você. E aí, ia falar, e aí, Léo, não. E aí, Gustavo? Beleza, companheiros? Por onde vamos? Por onde vamos andar hoje? Por onde vamos? Vamos passear pelo mundo, mesmo que isso seja proibido. Por isso, vamos passear virtualmente, apenas com a imaginação de todos e com as pesquisas pela internet também, porque o assunto de agora do Corujão são jogadores relativamente conhecidos, alguns mais famosos, outros nem tanto, que estão passeando por ligas alternativas pelo mundo. Mas antes, não se esqueçam, façam a sua inscrição aqui no canal, nos 4 canais, passeie pelos 4 canais, assista os quatro programas do Corujão número 15 também e visite a playlist para você ver as edições passadas. Mas esse assunto surgiu, Alex, porque... Passeando também não, né, Gustavo? Eu passeando por outras ligas... Não. Não, mas antes, quais são os outros assuntos do Corujão? No Rafael Oliveira Futebol é Bundesliga, é isso? Bundesliga, uma análise geral da primeira semana na volta do Campeonato Alemão. E é Champions no Bertozzi pelo mundo? Champions com os jogos mais polêmicos em termos de arbitragem. Vamos lembrar arbitragens polêmicas da Champions e sugerindo que o nosso telespectador possa também dar a sua opinião. E Michael Jordan, lá nos Descamisados. Mas aqui, por onde vamos começar a nossa viagem, Gustavo? Então, qual foi o gancho? O que aconteceu, né? Assistindo e pesquisando sobre os campeonatos que estão em atividade, a gente acaba achando jogadores. Então, por exemplo, na Liga de Belarus, que começou normalmente e segue normalmente, apesar do aumento de casos no país. No Dinamo Brest, que foi o campeão da temporada passada, quebrando aquela hegemonia do Bate Borisov, primeiro título na história do Dinamo Brest, que vinha já melhorando no futebol do país, tinha conquistado 2 Copas recentemente de Belarus. O campeonato em Belarus ele começa e termina no mesmo ano e a Copa segue o calendário europeu, é tudo misturado por lá. E no Dinamo Brest está o Artem Milevski. Quem é o Artem Milevski? Ou Artem Milevski? Né? É um meio atacante, um atacante ucraniano que foi um dos ídolos do Dinamo Kiev nos anos 2000. Naquele período em que o Shakhtar só batia no Dinamo Kiev, o Milevski era um dos principais jogadores do Dinamo. Jogou com muitos brasileiros por lá também. Agora mais veterano, é jogador do Dinamo Brest. A curiosidade é que ele nasceu em Belarus. Só que, por ter saído do país adolescente para jogar na Ucrânia, ele chegou a defender a seleção de Belarus na base, e depois na base ainda mudou para a Ucrânia e optou por defender para sempre a seleção ucraniana, mas ele é de Belarus e hoje em dia é jogador do Dinamo Brest. E uma outra liga alternativa que tem um jogador relativamente conhecido também é a sul-coreana, que o Rafa tanto gosta, a nossa gloriosa K-League. Quem eu achei por lá? O Marcos Urenha, costarriquenho, jogador da seleção da Costa Rica, atuava na Major League Soccer até pouco tempo atrás, o San Jose Earthquakes, jogou em Los Angeles também. O Urenha joga no Gwangju, né? Talvez, internacionalmente falando, seja um dos mais conhecidos jogadores da K-League atualmente. Daí, esses dois foram os que eu achei nessas ligas que estão em atividade. Se a gente ampliar e for para outros campeonatos que já até terminaram na atual temporada, a gente tem o Jermaine Defoe no Rangers, foi o vice-artilheiro do campeonato escocês, campeonato escocês declarado encerrado, Celtic campeão, Rangers vice-campeão. O Jermaine Defoe era a referência ofensiva desse time do Rangers, treinado pelo Steven Gerrard, e ele terminou o campeonato como segundo artilheiro. Lokomotiv Moscou, o grande destaque ofensivo desse time é o Jefferson Farfán, de longa carreira na Bundesliga, com a camisa do Schalke, atacante da seleção peruana também. O Farfán, ele desde que chegou na Rússia, ele vem tendo um nível de atuação muito alto, se tornou um dos principais jogadores do futebol russo também, é o principal destaque do Lokomotiv Moscou. Daí, tem um outro jogador que a gente até falou aqui algumas vezes, eu no meu canal também já comentei algumas vezes, porque ele estava no Estrela Vermelha e saiu agora no começo do ano para o Al Ahly da Arábia Saudita, que é o Marco Marin, meio atacante alemão, também jogou na seleção alemã por um tempo razoável. Então tem esses 5 nomes facilmente que a gente já pescou dessas ligas alternativas, e aí eu já passo para os companheiros, porque se a gente começar a entrar também na Superliga Chinesa, na própria Major League Soccer, vamos achar mais alguns. Nossa, eu queria na primeira e segunda divisão, né, Léo?
Não, então, eu queria que o Gustavo me ajudasse a estabelecer qual o grau que ele considera alternativo. Vai lá. Porque, não, se MLS for alternativo, eu já tenho uma dica, eu tenho uma sugestão. Sabe o que eu acho? Porque, Ah, isso é um negócio interessante, né? ah, Uma discussão boa. A gente, só tem maluco aqui, a gente às vezes se ah. perde na própria maluquice. Então, Major League Soccer, campeonato escocês, chinês, são considerados alternativos para a maioria das pessoas. Então, entram na classificação de alternativos também. Tá, Pronto, já deu a deixa para você. que aí eu vou falar de um jogador que, infelizmente, teve uma carreira muito marcada por lesões, que ele tinha um potencial gigante, até em termos de seleção, que é o Giuseppe Rossi, né? Que é ítalo-americano, né? Nascido nos Estados Unidos, mais italiano. Poderia ter ido para a Copa do Mundo, mas sofreu muito com as lesões ao longo da carreira. Que ele tá no Real Salt Lake agora, né? Tá na MLS. E aí ele estreou, aí o campeonato parou, então ele tá praticamente 2 anos aí parado, né? Mas agora tentando finalmente ter uma sequência de jogos. Mas é um desses jogadores aí do Por Onde Anda. Só que já que eu não sabia o patamar de alternatividade que o Gustavo queria, eu fui num que é ainda mais distante, que é a segunda divisão coreana. Nossa! Porque quem está lá num time chamado Suwon FC é o Marlone. Marlone, que rodou por quase todos os times da primeira divisão do Brasil e que concorreu ao prêmio Puskás, né, por aquele gol na Libertadores pelo Corinthians, está lá no Suwon, na segunda divisão coreana. Tem um cara que você conhece muito bem que está na Malásia, que é o Diogo. Até tive que anotar o nome do time aqui, o Johor Darul Tazin FC. Isso. Eu entrevistei o Diogo no meu canal aqui, o pessoal pode entrar depois, tem uma entrevista legal que eu fiz com o Diogo. Mas o Diogo jogou anos e anos lá na Tailândia, né? Isso. Aí ele está na Malásia hoje em dia, é um dos destaques por lá. E quer ficar pela Ásia, viu? Não tem nenhuma intenção de voltar ao futebol brasileiro, por exemplo, está muito bem adaptado na Ásia. O Turcão entra como alternativa para você, não? Assim, para mim o Turcão já é mainstream, né? O Turcão já é um campeonato grande, mas como eu disse, para o público maior, para o público em geral, acho que vale. Eu vou citar porque ele está no Denizlispor, então é bem alternativo. Mas é o colombiano Rodalega, né? Que foi o destaque de um desses sul-americanos sub-20, aí foi para a Premier League, chegou a começar bem no Wigan, depois se perdeu. Japão para você é alternativo, né? Sim, pô, todos esses a gente está falando que são. Eu achei duas eternas promessas do Barcelona lá. O Sérgio Samper, né, que está no Vissel Kobe, junto com o Iniesta, e o Isaac Cuenca. O Cuenca chegou a jogar com o Guardiola algumas partidas, né? Que está no Vegalta Sendai. Então, alguns jogadores espanhóis estão no Japão. E achei esses dois ex-Barcelona. Essa é a minha listinha. Se você concorda com ela, não sei. Não, gostei. Pro Japão, hein? Quero ver os nomes do Rafa. Não, mas vocês já deram meio que uma zerada aí nas ligas. Esse conceito de alternativo realmente é muito relativo, porque, por exemplo, a gente tem brasileiro na Coreia do Sul mesmo. Lembra do Edgol, atacante? Jogou no São Paulo, vou passar pelo Vasco também. Ele tá lá, tá no Daegu, na Coreia do Sul. Aí eu tava falando sobre o que é alternativo. Alternativo é o nome conhecido, famoso, europeu, de preferência, que está numa liga diferente. A China é uma liga tão alternativa, porque a China tem a lista completa, né? A China é um paraíso. Você pegar a lista aqui, aí você vai achar tipo, Bakambu, Jonathan Vieira, Renato Augusto, Ramsik, Ricardo Goulart, Paulinho, Dembélé, enfim, Fellaini. Vai longe a lista. Sandro Wagner. Não, tem muitos. Cara, o Sandro Wagner tem uma história boa. Quando a gente fazia os primeiros jogos do Sandro Wagner, o pessoal mandava mensagem: pô, esse Sandro Wagner é brasileiro, jogou onde? Agora, se a gente chegar num nível mais alternativo ainda, não de liga, mas é começar a achar e falar: nossa, esse cara tá aqui para jogadores asiáticos nas próprias ligas. Eu tenho passado por isso vendo o Campeonato Sul-Coreano. Então, por exemplo, Lee Chung-yong foi muito bem no Bolton na Premier League por um tempo, depois andou se arrastando no Crystal Palace um tempo. Aí tô eu vendo o jogo lá do San Hyundai, tá ele lá jogando. Kim Bo-kyung jogou no Cardiff, nunca fez grande coisa na Premier League na época. Também jogador de seleção sul-coreana, foi destaque na temporada passada no San Hyundai, nessa temporada foi pro Jeonbuk, uma das principais transferências do Campeonato Sul-Coreano. Enfim, por aí vai. Tem sido interessante esse passeio pela Coreia do Sul, de olho sempre nos jovens talentos asiáticos.
Alex, Alex? Você tem visto a rodada? É isso do Campeonato Coreano na íntegra, assim? Alguns jogos. Hoje, mais cedo, eu estava vendo a vitória de virada do Sun Hyundai para cima do Suwon Blue Wings. Até pensei em postar alguma coisa no canal sobre. Talvez eu espere um pouco mais para as próximas semanas, à medida que a classificação fosse encaminhando um pouco mais. Júnior Negão, destaque, inclusive, tem feito gols nesse início de temporada na Coreia do Sul brasileira. O incrível é que o Rafa conseguiu citar esse jogo em 2 dos vídeos do Corujão. Eu acho que futebol asiático, citado pelo Rafa, já entra no Drinking Game também, no nosso bingo. Tá? Eu acho que a partir dessa semana a gente tem que fazer. Entrar na lista lá. E tem um vídeo aqui no meu canal que eu fiz sobre curiosidades desses campeonatos que estão em atividade. Nada de bola rolando. Curiosidade mesmo, né? Então, da Coreia do Sul, por exemplo, eu falei sobre a relação dos clubes e das empresas que são proprietárias dos clubes. A origem da palavra Hyundai também, que tem várias empresas Hyundai, não é só uma, né? Às vezes as pessoas se confundem. Mas, já que o Bertozzi colocou a Major League Soccer na discussão, além dos nomes mais conhecidos, tipo Chicharito Hernandes, Carlos Vela, a Major League Soccer tem alguns também que o pessoal vai falar, caramba, tá lá. Vermeer, por exemplo, ex-goleiro do Ajax, está na Major League Soccer. Para o público brasileiro, acho que já é bem conhecido, o Nicolás Lodeiro, né, principal destaque do Seattle Sounders nesses últimos anos. Mas tem o Reto Ziegler, jogador suíço também. Então, assim, você tem alguns bons nomes na Major League Soccer também. E aí eu vou resgatar um relativamente do passado, que ele já parou de jogar, mas que chamou muito a atenção a reta final de carreira dele. E aí, muita gente nessa época, ele se aposentou em 2017, se eu não me engano, muita gente na época falava, caramba, ele ainda tá jogando? Nossa, nesse clube, que foi o Capdevila, campeão mundial com a seleção espanhola e que encerrou a carreira jogando em Andorra, no Santa Coloma. Bons nomes, hein? Quem foi agora para a Major League Soccer, né, que passagem de Premier League também, é o Onyama, né, keniano, né, esse Tottenham, foi para lá Nani agora. Tá lá, Nani é jogador do City, já desde a temporada passada também. Então a gente vai encontrar. Não, é que eu acho que a Major League Soccer já não é tão alternativa assim. A Major League Soccer tá vendo? A chinesa também, se parar pra pensar, né? Elas já são meio que mainstream pra gente. Mas pra maioria, aquilo que eu já falei, a gente se perde na nossa própria maluquice. Pra maioria, é campeonato totalmente alternativo ainda. Isso, sem falar, aí não precisa nem falar de Belarus, Coreia do Sul, então, né? O Gregão é alternativo? Vale? Quer falar de quem? Ah, Léo Jabá. Léo Jabá. O corintiano vai lembrar. Léo Jabá, ele é o terceiro jogador mais jovem a vestir a camisa do Corinthians, né? O primeiro é o Jô, o segundo é o Zé Elias e o terceiro é o Léo Jabá. Quem joga quem tá na Major League Soccer e passou pelo futebol brasileiro, foi jogador do Curitiba, é o Rui Dias, né? Que prestou grande serviço ao futebol brasileiro com aquele gol de mão que derrubou o Dunga, né? O Wilsinho fez uma boa temporada passada pelo Philadelphia Union. O Wilsinho tá lá também. Aliás, Gustavo, o Léo você cantava pro PAOK, ele passou pela Rússia, não foi no Terek Grozny, isso. Agora é Armat Grozny, né? Por conta da homenagem ao pai do Kadyrov. Sabe se o pessoal, os fãs do Milevski cantavam a música do Latino pra ele, não? Qual que é? Oh, baby Milevski, te quero Milevski. Bom, hein? Viu? Funcionava. O Milevski, todo mundo lembra da cavadinha do Louco Abreu em 2010, mas o Milevski cavou contra a Suíça naquele jogo interminável, um dos piores jogos da história das Copas, que ainda foi para os pênaltis. E ele meteu uma cavadinha, meteu um panenca ali, e pra sorte dele, não errou, né? É verdade. Canta de novo? Não, chega, pô. Uma vez tá bom, é só voltar o vídeo. Pra dar acho que eu vou botar nas redes sociais como teaser. Nada, né? Vai render, hein? E você que tá vendo aí, assiste a Hoffman, também ajuda a lembrar nos comentários aos jogadores que estão aí em ligas alternativas. 10 ligas alternativas não faltam por aí, né, Gustavo? Não faltam, não. Aqui na América do Sul mesmo, que a gente não olhou com mais atenção, mas procurar aqui nos campeonatos sul-americanos, a gente vai achar vários também jogadores. O fã de esportes, quem está assistindo aí, pode colocar aqui nos comentários também mais jogadores conhecidos, perdidos pelo mundo. Se a gente pegar revelações que eu falei do Rodalega, por exemplo, né? Se pegar revelações de sul-americano sub-20, a gente faz um só com eles, cara. Porque ele empolga, mas engana também, né? Bastante. É isso, assiste aí Hoffman aqui no Corujão
15 também tem o Rafael Oliveira Futebol falando de Bundesliga, Bertozzi pelo mundo. Vamos falar das piores arbitragens na UEFA Champions League e Michael Jordan é destaque no Descamisados. É isso, gente. Valeu, até a próxima.